Olá, está começando mais um vídeo aqui no canal. Meu nome é Bruno Andrade. Hoje eu quero trazer um texto de Filipenses 4, do 4 ao 8. Eu estava pensando até num título para esse vídeo: Alegria versus ansiedade. Como se fosse uma luta, como se fosse uma briga, um versus o outro. E eu acredito que sim, a ansiedade rouba a nossa alegria, tira a nossa paz. E de certa forma, a gente precisa colocar o nosso foco. Onde está o nosso foco? O combate contra a ansiedade, eu acredito que seja direcionar o foco daquilo que a gente está pensando, meditando, sonhando, desejando e maquinando na nossa cabeça. E esse texto ensina isso. Olha só, eu vou lendo com vocês e a gente vai extraindo ensinamentos e reflexões. Você também pode participar aqui se você teve um pensamento, teve um insight durante esse vídeo, compartilhe para a gente ir crescendo junto na graça de Deus. Alegrem-se sempre no Senhor. Novamente direi, alegrem-se. Seja a amabilidade de vocês conhecida por todos. Perto está o Senhor. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram e viram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Então, olha só, primeiro ele fala aonde está a nossa alegria, onde a gente deve se alegrar. Ele dá um direcionamento: alegrem-se no Senhor. Novamente, ele reforçou: alegrem-se no Senhor. Novamente direi, alegrem-se no Senhor. A nossa alegria deve estar no Senhor. Como assim? A gente deve buscar a Deus, a gente deve aprender, a gente deve ler a palavra, fazer devocionais, ver vídeos como esse, ver vídeos de pessoas que você gosta, que fale da palavra de Deus. Devemos cuidar também com as pessoas que a gente escuta, porque isso pode nos prejudicar também. Mas no geral, a gente deve buscar a Deus, ter interesse, ter vontade, ter fome, ter curiosidade. Eu acredito que curiosidade faz a gente se alegrar no Senhor, porque quanto mais a gente tem curiosidade, como se fosse uma criança que está buscando, que tem dúvida, sabe? Que a criança, qualquer coisinha ela pergunta: por que é assim? Como que funciona? Como que é? Por que é desse jeito? Sabe? Uma criança sempre está questionando as coisas. Então a gente deve ser como uma criança. A gente deve ser questionador, ter dúvida e buscar isso ao nosso Pai. Nos ensina e nos educa através da palavra de Deus, através de orações. Mais para frente ele vai comentar sobre as orações também, mas isso é uma dica valiosa. Na frente ele fala assim: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo, pela oração e súplica e ação de graças, apresente seus pedidos a Deus. Então ele dá o comando: não andem ansiosos por quê? Por coisa alguma. Geralmente o que nos deixa ansioso são as coisas que o mundo vai nos apresentando, seja por uma expectativa de um emprego, uma expectativa de um relacionamento, uma expectativa de dinheiro. Às vezes talvez está numa dificuldade difícil, está passando por uma fase difícil, está passando por dificuldades de saúde, alguém na família está doente, fizeram algo com você, ou pela vida mesmo, incertezas da vida, do futuro, o desejo de querer muito algo para si faz a gente ficar ansioso. Eu quero muito que aquela proposta, aquele negócio dê certo, eu quero muito casar e ter filhos, eu quero muito... Enfim, são diversas coisas que o mundo vai nos pressionando a querer ter logo, e isso é a ansiedade, é o fato de querer antecipar as coisas. Por isso que ele fala que a gente deve orar, que a gente deve buscar Deus. Olha só, ser grato, ação de graças, é agradecer pelo aquilo que você tem, pelo seu momento, é estar presente agora, é estar vivo, é estar saudável na nossa mente, na nossa consciência. Porque não tem como, por mais que as coisas difíceis por mais que a gente está passando por um período difícil, se a gente ficar preso em angústia, em tristeza, em ansiedade, vai ser pior, porque daí, de fato, a gente não vai conseguir resolver as nossas questões, vão ficar mais embaraçosas ainda, vão ficar mais difícil, a gente não vai conseguir pensar direito. Por mais que seja difícil,
A gente precisa ter tranquilidade, ter calma, por mais difícil que aconteça. Em meio à tempestade, ele estava no barco dormindo e ele estava tranquilo. E essa é uma lição muito grande, que por mais que esteja tudo girando, tudo bagunçado, que esteja uma tempestade na nossa vida, a gente tem que descansar. E nosso descanso está no Senhor. Por isso ele fala: não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplica, e com ação de graças apresente seus pedidos a Deus. Devemos ser gratos, devemos pedir a Deus, devemos suplicar a Deus com os nossos problemas. O fato da gente desabafar, o fato da gente compartilhar isso com Deus, vai trazendo um alívio no nosso coração. Eu sei porque eu já passei por dificuldades. E é nesses momentos que a gente deve lembrar de Deus. É nesses momentos que a gente deve clamar e orar e pedir e chorar e desabafar. Se você tem alguém de confiança, às vezes até essas pessoas de confiança podendo ter paciência de escutar um pouco a gente ajuda. Mas de fato ele dá o comando aqui. Apresentem isso a Deus. Entrega nas mãos de Deus. Confie no Senhor. Porque se a gente ficar com o coração cheio de ansiedade, preso, amargurado, se a gente é ignorante das coisas que Deus oferece para nós, a gente tem um poder aqui gigantesco através da palavra. Não adianta você falar, vai com Deus, não adianta você falar que crê em Deus superficialmente, porque nada disso vai ter efeito. A gente deve buscar nos nossos pensamentos, a gente deve buscar no nosso entendimento da palavra através do conhecimento de Deus. A gente deve crer no que ele falou, o que ele disse através da Bíblia. A gente deve orar, a gente deve clamar, a gente deve suplicar, a gente deve buscar Deus. Falando assim é superficial, é muito superficial. Falando assim é como se eu estivesse te impondo, pedindo para você faça isso. Porque o relacionamento com Deus é construído, é um hábito. O relacionamento com Deus é um interesse, é uma vontade, é uma confiança. Então eu estou te dando um conselho aqui que você deve começar a pôr em prática, em entrar no seu quarto, em orar, em falar com Deus da maneira mais simples. Como que a gente ora? Sendo você, sendo verdadeiro. Eu muitas vezes vou orar no final da tarde quando eu vou fazer uma caminhada. Muitas vezes eu oro quando eu estou em casa mesmo, antes de dormir, às vezes deitado, às vezes andando pela casa, às vezes em pé, às vezes aqui no meu escritório. Então você não precisa buscar uma forma certa, religiosa de você orar. Porque o relacionamento com Deus, assim como com os seus familiares, com os seus amigos, é no momento de descontração, é no momento de quando você está comendo alguma coisa, que você está conversando num fast food, é no momento de que você está passeando. Então você tem que colocar Deus nesses momentos também. Quando você está refletindo, quando você está indo dormir, quando você está acordando. E não precisa marcar horário, não. Deus está presente, está com você em todos os momentos, prontinho para te escutar. No momento que você está indo para o trabalho, no trânsito, comece a colocar e lembrar disso, agradecer e buscar a Deus. Qual que é a consequência disso tudo? Qual que é a consequência de você orar, de você suplicar a Deus, de você colocar a alegria no Senhor? Ele dá a resposta aqui. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Percebe que ele já está dando uma promessa. Faça isso, busque a Deus, suplique. Coloque o seu coração no Senhor, a sua alegria no Senhor, a sua expectativa no Senhor, o seu desejo no Senhor, os seus pensamentos no Senhor. Coloque tudo no Senhor. Agradeça, compartilhe, converse com Deus. E a consequência disso, a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o coração e a mente de vocês em Cristo Jesus. Deus fez uma promessa. Eu tenho certeza que se você tem um excesso, eu não vou generalizar, sabe? Mas quando não era cristão, eu vivia com tristezas, eu vivia indo em psicólogo, eu vivia com dúvidas. Chegava no final de semana, eu ficava mais triste, que é o momento que eu ficava mais ocioso. Então minha mente começava a ficar trabalhando. E quando eu conhecia Deus, nunca mais tive esses problemas, porque o meu interesse foi muito grande. Todos os dias eu estou lendo a palavra, todos os dias eu estou orando, todos os dias eu estou conversando com Deus, todos os dias eu estou construindo um relacionamento.
Eu não deixo quieto minhas dúvidas com Deus, eu vou atrás. E é assim que a gente tem que fazer. Como que ora? Como que faz isso? Como que não sei o quê? Vai atrás, a gente busca essas respostas. É esse conselho que eu te dou. Vai atrás, busque. Cada pessoa tem alguns problemas, eu não vou generalizar, mas grande parte das nossas ansiedades, das nossas tristezas, das nossas frustrações, das nossas dúvidas está na falta de ter a disciplina de buscar a Deus. E para finalizar, ele fala o seguinte: finalmente, irmãos, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pense nessas coisas. Então ele dá um conselho também que é uma chave, que ajuda a você viver em paz e em alegria. Eu acredito que tudo isso aqui que ele falou, ele está se referindo à palavra de Deus. Porque só existe uma verdade, que é a palavra. Só existe um caminho de nobreza, que é Jesus. Só existe uma forma de fazer as coisas corretas, que é seguir a Deus. Tudo que for puro, só Deus é puro. Só Deus é amável, só Deus é de boa fama, só Deus é excelente ou digno de louvor. Então ele falou: pense nessas coisas, medite na palavra de Deus, medite nas coisas de Deus. Mas agora eu quero colocar um conselho meu, conselho além, através desse ensinamento. Você pode aplicar a coisas boas. Pense em coisas que você deseja realizar positivas, mas não pense de forma que vai te causar ansiedade. Pense que aquilo que você está pensando, sei lá, você deseja ter uma família, crie isso na sua imagem, comece a moldar isso na sua cabeça como se fosse uma meta, um objetivo positivo. Ou pense em coisas que você gosta, que você está fazendo no seu trabalho, no seu dia a dia, que são positivas, que são agradáveis, que traz uma paz, coisas que você gosta de fazer, algum hobby, alguma coisa que você faz no seu dia a dia que te traz alegria. Pense nessas coisas, para a gente desviar o foco das coisas que nos prejudicam. Mas aqui ele fala no texto: tudo que for nobre, tudo que é verdadeiro, tudo que é puro, correto, amável, de boa fama, excelente, digno de louvor, que é a palavra de Deus, que é o nosso Deus. Por isso que quanto mais a gente conhece a Deus, mais alegria, mais tranquilidade, mais confiança a gente tem, porque Deus vai nos apresentando tudo aquilo que Ele deseja para nós e tudo aquilo que a gente é. Nós somos imagem e semelhança do Criador, mas a gente não tem como colocar em prática essa imagem e semelhança sem conhecê-lo, porque está falando não de algo só físico, está falando de algo mental. E se a gente não coloca isso na nossa mente, a gente não vai conseguir desfrutar. Tanto que a transformação da mente, que Romanos 12, 11, agora esqueci. Ele fala: transformai-vos pela renovação da vossa mente. Está falando disso, de você conhecer a Deus. E para finalizar, ponham em prática tudo que vocês aprenderam, receberam, ouviram em mim, e o Deus da paz estará com vocês. Ponham em prática. Põe em prática esses conselhos, busque mais conselhos, aplique diariamente no nosso coração. Hebreus fala que nenhuma disciplina amável no momento que é aplicado, nenhuma disciplina é prazerosa, mas se você perseverar, se você meditar nela, nos conselhos, aplicar, testar, ir para cima, vai se tornar agradável. Então a gente às vezes é confrontado, às vezes a gente tem dificuldade de aplicar, mas tem que ter persistência, tem que estar envolvido, tem que estar com outras pessoas também que praticam essa mesma fé que você, que é de Cristo Jesus, que juntos a gente é mais forte. Eu espero que tenha gostado desse vídeo, espero que você se alegre no Senhor, espero que você busque o tudo que é puro, amável, de boa fama. Espero que você não ande ansioso, que você medite nesse texto também. Eu vou ficando por aqui, um grande abraço, até mais.